Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jó, capítulo 42, vamos ler do verso 1 ao 6. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida diante de Ti, a nossa casa, nosso trabalho. Meu Pai, pedindo para o Senhor vir nos guardar e nos livrar de todo mal. Senhor, poderoso e santo, Senhor, venha nos conduzir nesse dia, Pai. Apresentamos a nossa casa, nosso trabalho, a nossa família diante de Ti. Pai, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, que todos aqueles que se chegarem a nós venham com bênção e saiam com bênção. E aqueles que chegarem, Senhor Jesus, precisando, Senhor, de uma cura, de uma bênção, que nós sejamos essa bênção, meu Pai, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. O resgate, a resposta, né, de Jó. Essa aqui é uma resposta de Jó a Deus, que Deus ali falou com Jó e perguntando várias coisas, né, a Jó, né, e agora Jó respondendo ao Senhor e tendo um entendimento de tudo que ele tinha passado. E respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu bem sei que tudo podes, que não há propósito que se esconda de ti. Né? Algumas versões, Almeida, João Almeida Ferreira, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E Jó sempre questionando, né? O Senhor ali queria falar com Deus, queria se justificar, porque ele era um homem bom. A palavra do Senhor diz lá no primeiro capítulo de Jó que ele era um homem bom e temente a Deus. Ele era um homem reto aos olhos do Senhor, temente a Deus. Mas em tudo ele era bem sucedido. E nisso, Satanás, né? O inimigo da nossa alma ali foi diante do Senhor e pediu para tocar em Jó, dizendo: Não, ele é bom porque ele tem tudo. Então Deus permitiu tocar em Jó. Mas Jó, por muitas das vezes, não entendia o porquê estava passando tudo aquilo. E o que nós podemos aprender aqui, né? Que nós não vamos ter conhecimento de todas as coisas, nós não vamos ter controle de todas as coisas, nós não sabemos como. A gente pode saber o começo, porque Deus às vezes fala como, qual é os planos dele, mas ele não conta a trajetória, ele não conta, né? Ele fala muitas das vezes qual é o projeto, o plano final, mas ele não conta os planos, né? Talvez para você, alguns ele nem conta o final. Às vezes você vai olhar assim, como que isso vai iniciar? Qual vai ser a trajetória? Qual é a minha capacidade de chegar lá? E quando nós olhamos para essa passagem que Jó diz, eu bem sei que tudo podes, né? É para nós, para mim, para você, talvez você esteja no momento de aflição da tua alma, talvez você esteja no momento que não esteja sendo tão legal, né? Talvez você tenha passado pela dor, pela morte, pela perca, não sei. E talvez você esteja assim pensando que você está abandonado, que você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus na tua vida. Mas quando nós olhamos aqui para essa declaração de Jó a Deus, depois de todo o sofrimento que ele passou, ele teve um entendimento: quem sou eu para querer justificar a mim ou falar desse Deus, a justificar esse Deus? Porque eu pensei que tudo pode, quer dizer, nós não temos controle do que Deus quer, mas nós temos que entender que ele tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? Quem é este? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quer dizer, o homem, ele pode querer dar muitos conselhos, ele pode dar muitas palavras, ele pode se auto-justificar, mas é sem conhecimento. Você pode argumentar, dizer que não consegue, que não dá tempo, mas se Deus está dizendo que você é capaz, que você vai chegar, que você dá conta de tudo isso, que Ele vai fazer na tua vida, que Ele vai te libertar por completo, quem é você? Quem é o homem para duvidar do poder de Deus? Quem é o homem para pensar que Deus não é capaz? Portanto, eu denunciava o que não entendia. Então, ele contendia, ele denunciava, ele falava o que ele não entendia. Coisas que me eram ocultas e que não sabia. Então, às vezes a gente quer falar de coisas, né, de meios que o Senhor tem para chegar em alguém, para fazer algo na nossa vida, na nossa casa, que nós não entendemos, que nós não conseguimos, que a gente não sabe. E o Senhor não revela tudo ao homem. Ele só vai se revelando para aquele que o busca. Daí ele disse: ouça, eu te rogo. Então agora Jó pedindo: ouça-me, Senhor. Ouça-me, eu te rogo, ouça-me. E falarei.
Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Agora Jó, ele se põe na condição de perguntar a Deus o que ele não sabe para ele aprender. O que falta muitas das vezes é nós pararmos a correria nossa e perguntar ao Pai qual é a direção, o que devo fazer, qual é a forma de fazer, o que te agrada, né? Às vezes tem coisas que você já tentou parar, tentou desvencilhar, tentou falar, Senhor, é melhor eu não mexer nisso, não tem dado certo. Eu não quero te ofender, eu não quero te magoar, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais, né? Eu não quero mais orar, eu não quero mais fazer, mas tem coisa que não é para parar. Por quê? Você tenta, mas quando você vê a pessoa na aflição, você tá lá pedindo socorro por ela a Deus, você tá pedindo um livramento, você tá pedindo, né, algo. Você tá pedindo, você fala que não quer fazer, daqui a pouco você tá lá doando, tá lá fazendo, tá lá se dedicando. Por quê? Você tem um propósito de Deus e nós não conseguimos entender os propósitos, e não é perfeição da forma que nós queremos, mas é os planos de Deus. Davi recebeu uma promessa de ser rei, foi ungido, mas foi ali um tempo, demorou um tempo, né? Não foi no tempo dele. E depois, quando ele se tornou rei, ele foi perseguido, né? Ele continuou as guerras e as batalhas, mas em tudo Deus estava com ele. Nós não entendemos quando vai ser o início, porque existe uma preparação. Nós não entendemos como que vai ser o processo, mas é tudo no controle de Deus. E aqui Jó não entendia todas as percas, ele não entendia tanto sofrimento, tanto que assim, Deus já tinha declarado Jó como um homem reto e justo. Mas era necessário tudo aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Então agora ele pede, ouça-me, Senhor, e eu falarei. Agora ele tem um entendimento, ouça-me. Eu vou falar o que eu não entendo, eu vou falar daquilo que eu não consigo, eu vou falar daquilo que eu tenho dúvida, eu vou falar da direção que eu preciso e o Senhor vai me ensinar. E tu me ensinarás. Será que nós temos feito essa pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu me rendo ao Senhor, eu deixo o Senhor cuidar de mim, eu deixo o Senhor me direcionar. E o Senhor vai me ensinar, vai me guiar. E para nós ouvirmos Deus, nós temos que nos calar, nós temos que ter intimidade, nós temos que ir até Ele, nós temos que calar as outras vozes, nós temos que calar os nossos medos e permitir o Senhor fazer na nossa vida. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Então agora ele teve entendimento que ele precisava verdadeiramente buscar ao Senhor, ele temia a Deus por ouvir falar da grandeza do Senhor, por ouvir, né, falar, ele tinha ouvido falar muito do poder de Deus, mas agora ele estava tendo uma intimidade com o Pai. E o Senhor hoje te chama para uma intimidade, Ele quer que você se achegue a Ele, que você clame a Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar qual é o caminho. Portanto, me abomino e me arrependo no pó da cinza. Então agora ele se arrependia de todas as vezes que ele não tinha verdadeiramente ido até o Senhor e falado, faça a tua vontade, sem questionamento, sem dizer, não, olha, eu fiz correto, eu fui ferido, eu fui magoado. Não, ele estava se lançando aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu me arrependo de não ter calado as outras vozes, eu me arrependo de não ter perguntado e ter te ouvido, porque eu ouvia falar do Senhor, mas eu não tinha tido intimidade com o Senhor. Mas agora ele sabia que tudo o Senhor podia e que nenhum dos planos do Senhor seriam frustrados, porque Ele é o soberano e Ele não se revela totalmente ao homem. E nós vamos lendo mais um pouco adiante, né, que nós vamos ver que Deus honrou Jó, quando diz ali, e aconteceu que depois que falou o Senhor essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então ali agora, aqueles acusadores de Jó, né, amigos que dizia ser amigo, mas acusava Jó, Deus tinha se irado contra eles. Não se preocupe com aqueles que te apontam, aqueles que, né, tentam te diminuir, aqueles que tentam falar algo a teu respeito, dizendo que é da parte de Deus, porque Deus é quem vai contender com eles. E eles tinham que chegar a Jó, né, para que Deus ali direcionou eles, para que eles levassem bezerros, 7 carneiros ali, e para que Jó sacrificasse ao Senhor por eles. Era necessário que Jó clamasse pela vida deles. Vai ter muitos que hoje te apunhalam, que muitos te humilham, que muitos falam, usam a língua para falar mal de você. Vão ter que
ir até você para pedir que a oração deles chegue até o Senhor, né? Então ali eles foram e Jó orou por eles. E quando Jó orou por eles ao Senhor, olha o segredo de todas as coisas. Ore para os seus amigos e ore para os seus inimigos. Nós não temos inimigos de carne e nem sangue, mas é aquilo que age, né, na vida espiritual daquela pessoa. Ore para que seja liberto, ore para que seja alcançado. Não crie ódio, mágoa, deseje o bem, a bênção, porque isso é o segredo. Nós fomos criados para abençoar e não para amaldiçoar. Então ali, quando Deus recebeu aquela oração de Jó, né, para aqueles homens que tanto tinha feito mal, o Senhor, ele abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E Jó, depois disso, viveu 140 anos, e viveu seus filhos e suas filhas e seus filhos até a 4ª geração. Veja, Deus, ele fez na vida de Jó. Ele pode fazer na vida nossa, né? E morreu Jó velho e cheio de dias. Vejam, o nosso Deus é poderoso e santo. Ele é maravilhoso. E o que o Senhor tem para dizer, o que nós venhamos dizer e reconhecer todos os dias. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Não importa o processo, a dor, né? José, ele tinha um sonho, Deus revelou um sonho, ele não contou o processo, mas em tudo ele permaneceu fiel e crendo e confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele agiu como se, né, ele se entregou inteiramente na mão do Senhor. Ele permitiu Deus, né, cuidar dele nos mínimos detalhes. Ele estava dentro de uma prisão, mas nem por isso ele deixou de servir a Deus ali, revelando sonhos àqueles copeiros. Assim deve ser a minha e a tua vida. Você pode não estar aonde Deus quer que você esteja ainda, porque Deus está te preparando, e nesse lugar que você se encontra, não deixa de falar do amor de Cristo, não deixa de ser usado por Deus, não deixa de permitir Deus agir através da tua vida, não deixa de ser lapidado, porque todas as vezes que Deus te usa, que Deus põe uma situação para você resolver, é uma maneira de Deus te lapidar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.